Já ouviu falar de sacramentos? Sacramentos? Na Igreja Católica existem sacramentos que são cerimônias rituais considerados santos e que são uma ordenança de Jesus Cristo. No cristianismo protestante, a gente, ao invés de usar a palavra sacramento, a gente usou a palavra ordenança, que representa a mesma coisa. No nosso caso, nós temos menos ordenanças do que os nossos irmãos católicos têm de sacramentos. E uma das ordenanças que nós temos e que Jesus deixou para nós é que todas as vezes em que nós nos reuníssemos, nós comêssemos o pão, nós bebêssemos o cálice e que nesse momento nós celebrássemos em memória a morte de Jesus. Essa é a ordenança da ceia do Senhor. E é muito interessante a gente, no dia que a gente celebra o Natal, que é o nascimento, a gente se reunir para celebrar a morte, o sangue. Mas, olha, estourou, você vê? Quer um pano? É água, então tá bom. Não, água com gás dá gases. Não, é que abriu a água e vazou aqui. Esse moço é seu namorado? Isso é sua mãe sabe? Ela deixou? Tá bom. Ele é um bom moço? Você já beijou ela? Só para saber. Só. Tá bom. Voltar aqui para a mesa. Mas em nenhum momento Jesus determina para os discípulos que nós celebrássemos o seu nascimento. Você não encontra nas páginas do Novo Testamento a ordenança de celebrem o meu nascimento. Celebrem o Natal. Essa celebração não está nas páginas do Novo Testamento. É uma tradição da igreja. Mas não é uma ordenança de Jesus. A gente celebra o Natal, mas a gente nem sabe mesmo que dia foi que Jesus nasceu. Os estudiosos vão falar que é março, abril aí, mais ou menos, que não é 25 de dezembro. O 25 de dezembro é tradição. A igreja foi criando o calendário e ficou assim. Não é por causa disso que eu vou deixar de celebrar o Natal. Até porque deixar de celebrar o Natal, nós vamos parecer uns... Nem sei o que nós vamos parecer. Uns ETs. Mas eu queria nesse Natal, a gente já celebrou a semana passada, no domingo, eu queria pensar o Natal a partir da morte de Jesus. A partir da ordenança que Ele deixou para a gente. Ele falou assim, todas as vezes que vocês se reunirem, comam e bebam, celebrando a minha morte e a minha ressurreição. E o apóstolo Paulo vai dizer isso para a gente no capítulo 11 de Coríntios. Não tem nada a ver com a nossa reforma elétrica, mas o nosso computador aqui de baixo, que é novo, deu um pau nele, por isso que não deu para passar a letra das músicas, e não sei se vai dar para passar a Bíblia. Então, se você não tem Bíblia, meu irmão, vai lá na Conde de Sarzedas e compre uma. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor nos diz assim: pois
recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E nesse momento em que nós estamos cumprindo uma ordenança de Jesus Cristo, um sacramento, num momento de comunhão da Tua igreja, que a Tua palavra, como semente santa e bendita, encontre no nosso coração uma terra fértil e uma terra preparada, para que ela seja depositária da Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra cresça em nós, e nos transforme a cada dia, à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Jesus se assenta com os discípulos na noite em que ele foi traído, e ele pega o pão que eles estavam comendo à mesa. Era a celebração da Páscoa, e na Páscoa eles comiam pães asmos, pães sem fermento, ervas amargas, e eles comiam um cordeiro assado. As ervas amargas para que eles se lembrassem como era amarga a vida de escravidão no Egito. O pão sem fermento, numa alusão a uma vida de santidade, tendo o fermento como uma metáfora do pecado, aquilo que cresce dentro de nós e nos faz mal. Então os pães sem fermento são essa ausência do pecado e essa vida de santidade. E o cordeiro era o sacrifício, porque os primogênitos foram mortos, mas aqueles que foram marcados pelo sangue de um cordeiro não foram mortos. Era isso que eles celebravam, a Páscoa. Mas naquele momento Jesus muda o rumo da celebração, e ele pega o pão e diz assim, ele não pega o cordeiro, ele pega o pão e diz: esse pão é o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Mas Jesus não poderia ter dito: esse é o meu corpo, se ele não tivesse um corpo. E Jesus não tinha um corpo, porque Deus é Espírito, e Jesus é Deus. Jesus não tinha um corpo. Para que Jesus tivesse um corpo e pudesse sacrificar esse corpo em favor de nós, a exemplo do que eles celebravam na Páscoa, um milagre deveria acontecer. O Deus Espírito deveria encarnar. E essa talvez seja a primeira lição que o Natal nos deixa, de um Deus que se despe da sua glória, se esvazia da sua glória, e aceita a humilhação de encarnar e nascer como criatura. Um Deus que se permite compartilhar na sua divindade da carne humana, da sua criação. A humildade de quem se reparte. Quando Jesus toma o pão e diz: esse pão, ele é dado em favor de vocês, é o que a gente sempre celebra na ceia. É o ensinamento de que no nascimento e na morte de Jesus, o repartir e o compartilhar é uma obrigação. E não dá para a gente repartir e compartilhar se nós não tivermos no nosso coração o amor de Deus. O Natal é tempo de família, né? Natal é tempo de festa. Eu não sei como é que é, irmãos, mas eu acho que tem muita família que quando junta só bebendo para continuar junto. Assim, tem que estar todo mundo meio calibrado para ocupar a mesma sala, o mesmo espaço. E aí às vezes o que nós vemos é
O Natal é a celebração da fraternidade, da união. Caçamba, não foi assim o ano inteiro. E aí, naquele momento de Natal, eu tenho a obrigação de criar um evento, um momento que não é uma realidade vivida, que é só uma casca de uma aparência. É uma festa, é uma celebração, é uma troca de presente, mas que na verdade em si só é esvaziada de significado. Se não fosse o amor de Deus manifesto na encarnação, se não fosse essa encarnação na pessoa de Cristo, se entregado por nós, não haveria motivo de nos assentarmos ao redor da ceia, para celebrarmos o repartir, o compartilhar, o amor e a união, porque nada disso seria possível sem a centralidade do nascimento e da morte de Jesus Cristo por nós. É que a gente vive a vida às vezes distante dessa perspectiva da entrega e da morte de Cristo. Mas quando nos assentamos à mesa, o que nos une é Cristo. Nós não repartimos por uma obrigação de uma ONG ou de uma associação. Repartimos porque o amor central de Cristo nos constrange e nos obriga, nos impele. Assim como Ele fez, nós também temos que fazê-lo. Não há sentido no Natal se nós não celebrarmos a entrega de Cristo. É por isso que nós celebrarmos o Natal com a ceia, é nós pensarmos que o verdadeiro amor de Deus é o amor que se sacrifica. E nós pensarmos e refletirmos, como a gente tem dito aqui, que não há amor sem sacrifício, não há família sem sacrifício, não há casamento sem sacrifício, não há filhos sem sacrifício, não há igreja sem sacrifício, não há amor sem sacrifício. É quando nós nos permitimos repartir a nossa vida com a nossa esposa, com a pessoa que nós amamos, que dois se fazem um. É quando esse um feito de dois, disposto a repartir-se nos filhos, quando esse desejo surge no casamento e eles então se propõem a ter filhos, eles estão se repartindo na vida dos filhos, estão se sacrificando para que um outro ser habite aquele espaço familiar. É no repartir que o amor se manifesta. Mas como nós podemos repartir se dentro de nós não estiver o amor de quem um dia fez isso como exemplo por nós? Fez isso no nascimento, fez isso na vida e fez isso na morte. Esse é o meu corpo que é dado e partido por vocês, para vocês. Não há presente maior que nós possamos receber do que o amor de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho, entregue na cruz por nós. Hoje é Natal, a gente vai estourar champanhe. Na cesta de Natal da minha esposa veio uma cidra cerezer, mano, ó. Eu tô só pensando nela, para a gente estourar e fazer barulho. Mas nada disso teria sentido algum se o Filho de Deus não tivesse nascido, vivido e morrido por nós, para que realmente isso fosse uma verdade e uma essência na nossa vida. Jesus come, os discípulos comem, ele pega o cálice e ele fala assim: esse é o meu sangue que é derramado por vocês. O exercício do amor é o exercício do perdão. Não há amor sem perdão. A gente é uma praga, irmãos. A gente é bom. A nossa cabeça é uma praga. Por que a nossa cabeça é uma praga? Porque a nossa cabeça não esquece aquilo que a gente quer esquecer. Então o marido fez uma coisa que você não gostou,
E você fala assim: eu te perdoo. Mas amanhã a praga da sua cabeça lembra você do tipo de gente que é o seu marido. Não é você que é ruim. É sua cabeça que fica lembrando essas coisas para você. O homem é a mesma coisa. Como a nossa cabeça, ela nos faz mal. A melhor coisa, irmãos, era cortar a nossa cabeça e andar só o corpo e a gente se valer só da cabeça de Cristo. É que não dá, né? Não funciona. Mas quando Cristo pega o cálice, Ele está se dispondo a morrer e perdoar gente como Judas que estava na mesa. Como Tomé, que ia duvidar alguns dias depois da ressurreição, dizendo assim: se eu não enfiar o dedo na ferida, eu não acredito que ele ressuscitou. Ele tinha na mesa Mateus, o publicano, cobrador de impostos, sentado na mesa com ele. E sentado na mesa com ele tinha Filipe, agora a cabeça me fugiu. Espera aí, irmãos. Oh, Jesus amado, ajuda esse pastor que com 50 anos já está esquecendo tudo. É Simão Zelote. Obrigado, amor. Muito obrigado. É que perguntaram assim para o cara: quando você ficar velho, você prefere ter Alzheimer ou Parkinson? Vocês conhecem essa, não? Pode contar, não? Pode? Não? Então passa direto. Então olha só, estava na mesa Mateus, o publicano, cobrador de impostos, um judeu, que cobrava impostos dos judeus para repassar para Roma. E que a tradição traz para nós a ideia de que eles eram um tipo de gente corrupta, porque enriqueciam às custas dos impostos cobrados dos seus irmãos judeus para alimentar os cofres de Roma. A raiva de um judeu por um publicano era tanta, que se um publicano viesse por essa calçada, o judeu atravessaria a rua para outra para não compartilhar da mesma calçada de um publicano. Na cabeça de um judeu, qualquer pessoa teria acesso ao paraíso, menos um publicano. Haveria perdão para qualquer tipo de gente, menos para um publicano. Para um judeu, a pior espécie de gente que tinha no primeiro século, no judaísmo do primeiro século, era um publicano cobrador de impostos. E lá estava Mateus, um publicano que Jesus chama para a sua mesa. Só que nessa mesma mesa, Jesus coloca Simão o Zelote. O Zelote era um partido, era uma confraria, era um núcleo, era uma associação. Os Zelotes lideraram uma revolta. É uma família que deu origem a um povo. Eles fizeram uma revolta contra Roma, porque Roma dominava o império, dominava a Judéia, a Galiléia, dominava os judeus todos. E os zelotes pegaram em armas para lutar contra Roma. E houve até um período entre o período grego e romano, em que Israel foi um território livre por conta da ação guerrilheira dos zelotes. Os zelotes andavam armados, e eles estavam prontos para lutar contra Roma, eles não aceitavam a opressão romana. E os zelotes não se conformavam com o fato dos judeus aceitarem pacificamente a opressão romana. É por isso que os zelotes estavam sempre prontos para uma rebelião e para uma guerra. E naquela mesa tinha judeu, normal, tinha publicano, que era um vendido para Roma, e tinha um zelote que queria matar todo mundo, judeu, publicano e romano. Como é que você coloca na mesma mesa um cara que se vende para Roma, junto com o cara que odeia Roma? Como é que você coloca na mesma mesa
um defensor do Lula e um eleitor do Bolsonaro? Como é que você promove a comunhão entre esses dois tipos de pessoas? Como é que você faz isso? E se você fosse escolher 12 pessoas para propagar a tua religião, você nunca ia colocar entre as 12 um cara que ama o Lula e um cara que ama o Bolsonaro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você já tentou convencer um cara que ama o Lula de que o Lula é um corrupto? Você conseguiu? E você já tentou convencer um cara que ama o Bolsonaro de que é uma loucura votar nele, e você tentou falar para ele votar no Lula? Não tem conversa. Mas Jesus consegue colocar ao redor da sua mesa as mais variadas tendências humanas e fazer com que todas elas sejam transformadas em um tipo de ser humano capaz de amar e de perdoar. É por isso que quando ele levanta o cálice, ele fala: esse é o meu sangue dado em favor de vocês, derramado por vocês, para que o perdão de Deus alcance vocês. E aqui está uma lição para nós. E assim como ele nos amou e nos perdoou, na oração do Pai Nosso, Jesus nos convida a nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, assim como Deus perdoa as nossas ofensas. O nascimento, a vida, a morte, a mesa, é um convite para a humildade, para a humilhação. É um convite para o repartir, para o compartilhar. É o convite para que uma vida seja transformada ao redor do eixo que é Jesus Cristo. E as nossas ideias sejam submetidas à centralidade da vida de Cristo. E ao redor da mesa do Cordeiro, não há petista ou bolsonarista, não há feminista ou direitista ou esquerdista, não há sogra ou nora, palmeirense ou corintiano. Ao redor da mesa de Cristo existem cristãos dispostos a perdoar, a amar, a repartir, a dividir, a compartilhar a vida, porque foi isso que o menino trouxe para nós, e é isso que a morte de Cristo nos deu como direito na cruz. Não dá para a gente celebrar o Natal desassociado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, porque aquele corpo que nasceu entre palhas nos braços de Maria foi o corpo que foi para a cruz ser morto no seu e no meu lugar. E não dá para a gente pensar só em Natal sem pensarmos que o que Jesus nos ordenou não era que celebrássemos o Natal, era que celebrássemos a morte. Porque o que dá razão à nossa vida é a morte e a ressurreição de Cristo. E a certeza de que assim como Ele morreu e ressuscitou, assim também nós haveremos de morrer esse corpo e essa vida, mas ressuscitarmos nesse corpo para nos encontrarmos com o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que hoje à noite, lá na sua casa, e que para os próximos dias, eu e você possamos refletir a respeito do Natal e a gente possa perdoar mais, amar mais, repartir mais. Haja em nós o desejo de doar mais. Haja em nós menos desse ímpeto agressivo, desse momento da história que nós vivemos, de tanta polarização e de briga entre petistas e PSDBistas, entre coxinhas e mortadelas, entre sogras e noras e tantas coisas. E o nosso Natal seja a celebração de uma mesa que coloca ao seu redor todo tipo de gente. Gente passível de transformação. E assim como o Senhor nos transformou, assim também seja o nosso coração desejoso de ver transformação em outros lugares.
E da mesma maneira existe em nós o desejo de perdoar, de amar, de se sacrificar e de celebrar a vida.